O 30 Minutos está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a influência dos estrangeiros no desenvolvimento de Teresópolis. Um dos aspectos mais positivos da convivência com outros povos é o enriquecimento cultural, a troca de experiências e de vivências entre realidades distintas. Outra estrangeira que teve a vida mudada pelo Brasil é a professora de francês Michelle André Barranco. Ela nasceu na Argélia, no norte da África, quando o país era colônia da França. Depois de passar 7 anos em Portugal, ela e os filhos vieram morar no Brasil há 34 anos, acompanhando o marido, um médico brasileiro que trabalhava no exterior, mas decidiu voltar para casa. Quando chegou aqui, a professora ficou fascinada com a natureza. Foi um choque, não é? Ver as árvores sempre verdes, com folhas verdes, mesmo no inverno, no outono, no inverno, porque na Europa as árvores perdem as folhas, ficam nuas durante o outono e o inverno. E as flores de todas as cores, aquilo me ofuscou. Literalmente. Não demorou muito para que a família decidisse viver em Teresópolis. Passamos 9 meses no Rio, mas por causa do calor, de muita poluição, do barulho, quando conheci Teresópolis, nós decidimos, eu e com os meus filhos, meu marido, decidimos vir morar aqui por causa da qualidade de vida. O clima é melhor, mais ameno, temos mais verde, não é, em volta, respiramos um ar um pouquinho mais puro do que no Rio. Eu tinha as crianças pequenas naquele tempo e o Rio me parecia assim uma selva, não é? Uma das coisas que a professora Michelle mais admira no Brasil é uma coisa que antigamente não havia na Europa. O que mais me impressionou e o que mais admiro no Brasil é a convivência entre os diversos povos, diversas religiões, as diversas raças. Assim, a convivência é bem pacífica. O que antigamente não havia lá na Europa, não é? Agora talvez há um esforço feito neste sentido. No início da década de 60, uma frase atribuída pela imprensa ao então presidente da França, general Charles de Gaulle, entrou para a história. De Gaulle teria dito que o Brasil não é um país sério. Sobre essa frase, a professora tem uma opinião bastante crítica. Atualmente, o brasileiro é um povo que trabalha muito, se esforça muito. Não é? Eu vejo pessoas trabalharem 15 horas, mais de 15 horas por dia. Mas, sobre outro aspecto, concordo com o general de Gaulle. Por exemplo, tenho sempre sofrido muito com a falta de pontualidade de certos alunos. Nos compromissos, às vezes, não de todos. Há alunos realmente muito bem educados, muito bem acostumados, mas a falta de pontualidade é um aspecto que me choca muito. Apaixonada pela cidade, a professora Michelle não tem dúvidas sobre o que Teresópolis precisa para se tornar um lugar melhor. Uma boa administração, uma boa gestão da cidade, um bom governo. Como boa francesa, da terra natal, ela sente falta de algumas coisas que aqui no Brasil garante que são bem diferentes. O queijo e o pão. Mas não só, não é? Assim como a maioria dos estrangeiros, a professora de francês diz que o Brasil mudou a forma com que ela passou a encarar a vida. Ganhei mais experiência de vida, mais tolerância, sou menos distante, menos fria do que eu era quando cheguei aqui. E
Aprendi a ter o que os brasileiros chamam jogo de cintura, não é? A ter mais diplomacia, mais tato. Sou exigente, mas menos exigente do que eu era antigamente. Perdi, assim, 90% da minha exigência de quando eu estava na França. Como já morou em 4 países, a professora diz que deixou um pouco do coração dela em cada lugar por onde passou. Hoje eu me considero assim um pouco internacional, cidadã do mundo. No próximo bloco, o estrangeiro que veio para o Brasil de um dos lugares mais conturbados do mundo e hoje cuida da segurança em Teresópolis. E você vai ver também, no lugar dos chocolates e dos relógios de luxo, produtos sem agrotóxicos. Você vai conhecer a história de um suíço que escolheu viver na zona rural de Teresópolis. A gente volta já.